Bom dia pessoal, tudo bem? Sou o professor Julinho, tá? Vou gravar uma aula para vocês agora sobre as leis de Newton. Então, a moçada do ângulo, do terceirão, tá? Que não gosta muito daqueles cálculos que a gente normalmente utiliza, tem um prato cheio aí agora, tá? Eu vou falar sobre a primeira e a terceira lei de Newton, beleza? Então, vamos lá. Ó, a primeira lei de Newton, também conhecida em alguns livros pela lei da inércia, né? A inércia é uma propriedade que um corpo tem que é proporcional à sua massa. Quanto maior a sua massa, maior a sua inércia. Mas em sua primeira lei, ele falou o seguinte, ó. Considere um corpo sobre o qual atua uma força resultante nula. Ou seja, acontecem forças, porém a resultante é zero. Se o corpo estiver em repouso, ele permanecerá em repouso. Se o corpo estiver em movimento, com velocidade vetorial constante, ele permanecerá com esse mesmo movimento. Isso se a força resultante que atua nele for zero. Ó, exemplo. Quando um carro ele arranca para iniciar o seu movimento, as pessoas que estão em repouso, tá? Se o cara está lá no banco, por exemplo, né? Ele tende a ficar em repouso, porém o carro ele acelerou. Então elas são impelidas para trás, são jogadas para trás quando o carro arranca. Correto? Né? Vocês fazem isso durante o dia, né? O carro está lá paradinho, bonitinho, ele acelera, você encosta mais no banco. Tá? Isso é uma consequência da primeira lei de Newton. Quando a resultante das forças que atuam em um corpo é nula, nós falamos que esse corpo está em equilíbrio. E existem duas formas de equilíbrio. Tá? Tem o equilíbrio estático e o equilíbrio dinâmico. Tá? O equilíbrio estático é quando um corpo está realmente em repouso. É bem fácil para perceber isso. A carteira que está ao teu lado está em repouso, então ela está em equilíbrio. Logo, a resultante que atua nela de forças é nula. E o equilíbrio dinâmico é quando um corpo está em movimento retilíneo e uniforme. Tá? Ou seja, ele vai estar com uma velocidade constante em linha reta. Ele não acelera, não existe nenhum tipo de aceleração. Nós falamos que ele também está em equilíbrio, logo a resultante que atua nele também é zero. A terceira lei de Newton, chamada lei da ação e da reação. Essa aqui uma turma até já viu um pouquinho sobre isso daqui. Ó, quando um corpo exerce uma força sobre o outro, o segundo corpo exerce uma força sobre o primeiro. Tá? As forças que compõem esse par são chamadas forças de ação e reação. Elas são sempre iguais em intensidades e opostas em sentido. Em outras palavras, a toda ação, a toda força de ação, corresponde uma força de reação, que tem a mesma intensidade, quer dizer, o mesmo valor, o mesmo módulo, tem a mesma direção, mas tem o sentido oposto. Então, ó, se eu chuto uma bola com 1000 newtons, né, a bola chuta o meu pé também com 1000 newtons, só muda o sentido, tá? Eu chuto ela, vamos supor, na vertical para cima, ela chuta o meu pé na vertical para baixo, tá? É interessante, pessoal, quem faz a ação tem que sofrer a reação. A ação e reação são sempre aplicadas em corpos diferentes. Que nem, ó, o meu pé fez a ação na bola, tá? Então a bola fez a reação no meu pé. Beleza? Então elas jamais vão se anular, porque para que duas forças se anulem, elas devem ser aplicadas no mesmo corpo. Aí elas podem se anular. Mas como a ação é feita num corpo e a reação é feita em outro, as forças de ação e reação não se anulam. Tá? Ó, essa questãozinha caiu no Enem. Para quem prestou atenção no que eu disse ali, dá para fazer tranquilamente. Ó. E até, ó, né, vocês que estão aí de quarentena, etc, estão em casa, né, ó, se a mãe pedir alguma coisa, tentem responder de uma forma melhor que esse menino aqui, tá? Durante uma faxina, a mãe pediu que o filho a ajudasse deslocando um móvel para mudá-lo de lugar. Para escapar da tarefa, o filho disse ter aprendido na escola que não deveria puxar o móvel, pois a terceira lei de Newton define que se puxar o móvel o puxará igualmente de volta, e assim não conseguirá exercer uma força que possa colocá-lo em movimento. Então, de novo, a culpa é do professor de física, né? Qual argumento a mãe utilizará para apontar o erro da interpretação do garoto? Então, ele não conta que a mãe já estudou física muito mais que ele. Letra A. A força de ação é aquela exercida pelo garoto. Vamos ver. A força resultante sobre o móvel é sempre nula. As forças que o chão exerce sobre o garoto se anulam. A força de ação é um pouco maior que a força de reação. O par de forças de ação e reação não atuam em um mesmo corpo. Então, qual foi o item que a mãe argumentou para falar, filho, você está errado? Bom,
Parabéns para quem pensou em responder a letra E. O par de forças de ação e reação não atuam em um mesmo corpo. Então, se ele empurra o guarda-roupa, lá que seja um sofá, alguma coisa, tá? Se ele não se mover, não é devido à ação e reação, é devido ao atrito que tem com o chão. Tá? Então, a mãe deve ter argumentado isso para ele e ele deve ter feito a tarefa, se ele é um menino bem obediente, como vocês são. Beleza? Abraço, bons estudos. Ah, pessoal, é o seguinte, antes do abraço e bons estudos, na verdade tem isso daqui, ó. Caderno de exercícios, tá? Na página 89, tá? Sugestão, vocês podem fazer as questões 2, 3, 4, 7, 9, 12, 13 e 16. Isso seria uma tarefa mínima do caderno de exercícios, tá? Com o que eu falei rapidamente aqui, vocês conseguem já resolver essas questões. São questões boas e vão te dar uma boa base desse conteúdo, tá? Quando voltarmos, retornarmos para as aulas, nós teremos mais detalhes sobre isso, exercícios, né, do alfa, tudo bonitinho. Mas por enquanto, né, se dedique um pouquinho à física, nem o número, somente teoria. Beleza? Abraço.